Você nem piscou e já estou eu aqui de novo, pra falar do Mengão. Às vezes a impressão que eu tenho é que o Flamengo vive ou se alimenta de polêmica, do caos, do mundo sombrio que envolve esse clube. Não deu tempo nem de comemorar a boa sequência que o Flamengo teve no Mundial de Clubes e a boa sequência que tem ainda pela frente, que é líder do Campeonato Brasileiro, oitavas da Copa do Brasil e oitava da Libertadores, que foi só bater no Rio de Janeiro que a polêmica e o mundo sombrio envolve o clube. Se você entrar no meu perfil aqui do TikTok, você vai ver que tem algumas notícias que eu trago, eu procuro boas notícias do Flamengo, como negociação, como viagem, jogos, pós-jogo, mas a maioria é isso aqui, ó, polêmica. Tem essa aqui do Arrascaeta, que eu vou falar depois, e tem essas duas aqui, ó, tem a do Gerson também, ruim. E tem essas duas aqui, ó, que foi pior. Uma foi dizendo do Pedro que ele estava entrando na negociação, e essa outra aqui que foi desmentindo, o Flamengo desmentindo a notícia. Saiu uma matéria do Mauro César dizendo que o Flamengo tentava negociar Pedro para trazer um outro atacante. E o Flamengo veio em nota oficial desmentindo. E eu trouxe o vídeo aqui, ó, falando que o Flamengo desmentiu que estava tentando negociar o Pedro. Eu sou obrigado a ouvir alguns torcedores falando no comentário como se a gente instalasse a crise no Flamengo. Mas não, rapaziada, a gente só traz as notícias. Aqui, ó, esse amigão falou, vocês vê crise onde não tem. E a outra, aqui disse, ó, vocês veem uma polêmica e abraça com todas as forças. Já não basta não o time ter sido eliminado, tem que alimentar essas baboseiras. Não é alimentar essas baboseiras, é trazer a notícia pra galera, para os torcedores, ficar por dentro do que rola dentro do clube. E não é a gente que cria crise ou abraça a crise e a polêmica. É o próprio clube que cria. É o chefão lá de dentro que cria essa crise ou essa polêmica. Se liga. O Flamengo desmentiu qualquer matéria ou boatos que tinha posto o Pedro para negociação. E o Mauro César pegou print de conversa, que foi ele que trouxe a matéria falando, mostrando que o Flamengo tinha botado preço no Pedro sim. Aqui, ó, algum avanço sobre atacante? Ele perguntou. E disseram, atacante é algo que nós gostávamos, mas com o Pedro aqui, já dizendo, com o Pedro aqui não dá. Não tem como vir, tem que tirar ele. Aí perguntaram, mas e o atacante que entraria no alvo com a desistência de Okafor? Se alguém souber quem que é Okafor, bota aqui pra gente algum jogador, alguma coisa, porque esse aí não dá pra saber. E por quanto o Flamengo aceitaria vender Pedro? Neste momento, 15 era bom, mas ninguém vai dar isso. Eu custo acreditar que alguém tem a mentalidade de querer se desfazer do Pedro. Isso mesmo, eu falo se desfazer do Pedro porque por esse valor aqui, ó, 15 milhões é praticamente jogar um jogador que tem toda uma história fora. E saiu uma matéria agora há pouco dizendo, presidente do Flamengo, BAP, ficou incomodado ao saber que um integrante do departamento de futebol disse ao jornalista Mauro César que o clube aceitaria vender Pedro por 15 milhões de euros. Aí que fica a pergunta. Se o Flamengo desmentiu qualquer matéria dizendo que era mentirosa ou era fake, que não estaria negociando o Pedro, e agora ficou incomodado em saber que um integrante falou pro Mauro César que queria negociar o Pedro por 15 milhões, então era verdade a matéria? É mentira ou é verdade? E aí, torcedor? E no meio dessa confusão toda, a Arrascaeta postou em suas redes sociais uma foto curtindo com seu empresário e dizendo: o tempo põe cada um no seu lugar, cada rei no seu trono e cada palhaço no seu circo. Uma mensagem enigmática? Ninguém sabe, mas o que sabemos é que mensagens ou notícias anteriores